Diz assim a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aleluia. É verdade. Amém. Pessoal, os irmãos, que prestem bem atenção. Antes de entrar na mensagem, eu quero aqui falar com os irmãos. Dia 31 de outubro, quinta-feira, comemora o dia da Reforma Protestante, a qual os cristãos devem ser lembrados pelos cristãos. Em 1517 aconteceu uma reforma, onde a Igreja Católica Apostólica Romana estava escondendo o Evangelho dos cristãos, vendendo salvação por indulgências. Deus iluminou um homem chamado Martinho Lutero, que ele teve acesso à Escritura e inclusive ele leu até esse texto que acabamos de ler. Ele leu que o justo viverá da fé. Foi isso, o Espírito Santo trouxe uma iluminação a ele, e ele viu que a salvação não era comprada por dinheiro. Ele viu que era conquistada pela fé, e somente a fé em Cristo Jesus. Então é dia 31, nós comemoramos 502 anos de Reforma Protestante. E que Deus venha abençoar, que esse Evangelho não venha ser mais fraudado por aqueles que são fiéis à palavra do Senhor, para que assim as almas possam se converter por aqueles que realmente pregam o Evangelho de Cristo. Bom, o mundo em que estamos vivendo é um mundo de más notícias. Por todo lado que andamos, só vemos más notícias. Raramente nós ouvimos algo bom. Raramente nós ouvimos algo que nos traz satisfação, que nos completa, que nos preenche. Raramente nós ouvimos alguma coisa que nos traz aquela alegria, a alegria da salvação. O mundo em que estamos vivendo é um mundo cheio de más notícias. É um mundo cheio de notícias de morte. Provavelmente vocês, a maioria aqui, acompanham os jornais. O que vê nos jornais são mortes, doenças, suicídio, estrupos, morticínios. Então é um mundo de más notícias. E tudo isso aconteceu pela queda do homem lá no Jardim do Éden, e trouxe as suas consequências, e hoje nós pagamos o preço por Adão. Então, o que nós vemos nos jornais, você que acompanha as mídias sociais, vê a pobreza se instalando, a morte, a doença, e muitas doenças incuráveis. É um mundo de más notícias. Por onde nós andamos, nós procuramos estar completo, satisfeito, preencher o nosso vazio, estar bem realizados, mas o mundo só traz más notícias. A mesma hora que você se alegra com uma coisa, logo de fato, simultaneamente, vem uma má notícia. Pode ser notícias de alguém que está lá fora, você conhece ou não conhece. Então nós vivemos um mundo falso, um mundo mentiroso. Muitas pessoas até tentam ser felizes, buscando a alegria passageira no mundo. Muitos vão à bebida, procurando a paz. Muitos vão à alegria em festas, buscando se preencher. Mas no outro dia acabam voltando para casa vazios, doentes, frios. Então, na internet, que nós sempre acompanhamos, só vê notícias más, que não são importantes para a igreja de Deus vivo, que não são relevantes para o povo de Deus. O mundo não vai bem. Falamos aqui hoje pela manhã que eles já estão trabalhando aí a unificação da moeda, que eles estão trabalhando aí o ecumenismo, a união das igrejas, aonde que vai prevalecer o amor, não importa não importa a religião, a denominação, o sexo, não importa o dinheiro, não importa nada. Tudo isso é sinal da volta de Jesus para aqueles que estão acordados espiritualmente. Falamos também pela manhã
que o Papa está aí promovendo, querendo unificar ali com mais 10 nações a paz. E a Bíblia diz que quando disser a paz e segurança, sabeis que de repentino o arrebatamento virá. Glória a Deus. Então, irmãos, nós não vemos notícias. A ONU, as organizações das Nações Unidas, ela tenta promover a paz com a NASA. Eles investem bilhões para trazer uma paz para o povo, porque eles estão vendo que o mundo, por mais tecnológico que está, ele está cada dia mal, pior, mais difícil de viver. Então eles investem bilhões, eles levantam bandeiras em nome de paz, mas cada dia que se passa, o mundo se torna mais cruel, mais violento, mais morte e mais pecaminoso e mais cruel. Então o homem, ao ver isso, ele anda de um lado para o outro, buscando a felicidade, buscando paz, buscando o seu interesse próprio, buscando ali ser feliz, bem realizado, bem sucedido, buscando ali ser satisfeito naquilo que ele faz. Mas a maioria dessas pessoas procura e esquece que a verdadeira paz só está em Jesus Cristo, o Nazareno. Glória a Deus. Então, a cada dia que se passa, as pessoas estão mais vazias de si mesmas. Falamos hoje aqui pela manhã que as pessoas estão cada dia mais abrindo bares, se bebendo, se empanturrando de comidas, de sexo, de infelicidade, de traição, de infidelidade, de alcoolismo, de droga, buscando ali ser satisfeito. E falamos também que isso, até a volta de Jesus, isso não vai mudar, as coisas vão se intensificar cada dia mais, porque Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, será a minha volta. O mundo está procurando uma paz falsa no lugar errado. O mundo está de um lado para o outro, correndo atrás, indo em busca de dinheiro, indo em busca de felicidade, e isso não está encontrando a paz. Talvez eles encontrem uma paz, mas é uma paz falsa, mentirosa. Então, ao buscar essas coisas e não encontrar, as consequências vêm a doenças, a depressão, vêm as pessoas tristes, cada dia mais depressivas, cada dia mais isoladas, buscando ali e não se encontram. Então ficam umas pessoas ingratas, umas pessoas que querem descontar no próximo, umas pessoas que está ali insatisfeita com a vida, busca solução para descarregar no próximo, ou então vai até ao suicídio, buscando a solução no suicídio. Nós estamos vivendo um mundo de poucas ou quase nada de boas notícias. Então, como eu disse, a nação a NASA ela investe bilhões, falando que até 2023 quer que por toda a parte do mundo o homem esteja feliz. O homem esteja com cada dia que passar, eles estão investindo para o homem não depender do outro. Eles querem acabar com a pobreza, porque eles querem promover a paz falsa. Mas é bem notável que quando a palavra diz que a paz e segurança, saber que Jesus está às portas. Falamos hoje aqui pela manhã também que a volta de Jesus está tão perto que está acontecendo uma morte espiritual na maioria dos crentes. Estão vendo sinais da volta de Jesus, mas estão acomodados, estão insatisfeitos com a vida do Evangelho. Entretanto, a igreja de Cristo tem a resposta que o mundo precisa. A igreja, você que está sentado aí, que conhece o Evangelho, nós temos a resposta para o mundo. E qual é a resposta? Não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa, não é a felicidade material terrena, é o Evangelho de Cristo. Paulo aqui vai falar que ele não envergonha do Evangelho de Cristo, e ele vai explicar por que ele não se envergonha. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é salvação para todo aquele que crê. A palavra Evangelho, ela deriva do grego boas notícias.
boas novas de salvação. Então a igreja tem boas notícias em meio a esse caos que o mundo está vivendo. A igreja tem boas novas para você que está atribulado aqui nesta noite. A igreja de Deus tem boas notícias para você que está sentindo triste, isolado. A boa notícia é que Jesus Nazareno vem buscar essa igreja e vai levar para si o povo seu para o céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Então a palavra evangelho, ela vem do grego, que significa boas novas, boa mensagem, boa notícia. Essa boa notícia consiste na obra de Deus em salvar pecadores através da morte de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é a boa notícia. A boa notícia não encontra nesse mundo. Não busque felicidade, não busque completude na sua vida, não busque ser bem realizado nessa terra. Busca ser feliz e bem realizado na cruz de Cristo, porque ali tem a verdadeira paz que o homem e a humanidade precisa. Então, a resposta para o mundo é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é a boa notícia. E em que consiste essa salvação? O Evangelho é a salvação. É a salvação para o mundo, é o Evangelho. E o Evangelho, a palavra salvação significa livramento, resgate, significa redenção, remissão, libertação. Essa é a palavra. E agora entrando no texto, talvez você não entende ainda o Evangelho, de que o Evangelho nos veio salvar, por que o Evangelho veio a essa terra. O Evangelho, ele primeiro nos salva desse sistema mundano presente, século, que é mal. O mundo vai mal. Como eu disse, o mundo tem más notícias. O século, quando nós falamos do mundo, temos que entender que é esse sistema mal, que luta para que cada vez o cristianismo seja derrotado. Até as próprias escolas hoje estão promovendo tudo que é anti-Deus. No dia 31 de outubro que eu falei, é comemorado o dia da Reforma Protestante. E aqui no Brasil eles adotaram algo lá dos Estados Unidos, que é o Halloween. Tudo isso para tirar o foco do Evangelho de Cristo. Tudo isso para tirar a ênfase do Evangelho. Mas graças a Deus que tem alguém aqui ciente que a única boa notícia não é Halloween, não é a paz mentirosa, é o Evangelho de Cristo. Então as próprias escolas, ao invés de ensinar, de educar, estão fazendo essas coisas, tentando tirar a paz, tentando tirar o Evangelho de Cristo. Então, Jesus nos veio livrar deste presente século mal. E por que esse século, esse mundo é mal? Porque a Bíblia diz que sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Quem rege esse mundo, essas leis anti-Deus, quem rege o aborto, quem rege aí o homicídio, quem é que apoia essas leis, é Satanás que está por trás disso, usando aquelas pessoas que estão dando ali lugar, que estão dando brecha, e Satanás está por trás de tudo isso. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 3 ao 4 diz: graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então Deus nos livra desse presente século. Ele não nos vai tirar aqui para nós ficar impune desse sistema, mas Ele prometeu que em meio a esse sistema mal, Ele vai livrar a sua igreja, Ele vai livrar você, vai nos livrar. Glória a Deus. Por isso que só tem más notícia, porque é Satanás que rege, é Satanás que está por trás desse sistema, desse governo humano mal, cada dia que se passa. Falamos aqui hoje também que breve eles vão estar instaurando um só presidente, uma só moeda. E Satanás está aí, e as pessoas que não estão ligadas na volta de Jesus estão achando disso uma boa ideia, está achando disso uma ótima notícia, uma boa notícia, e esquecendo do Evangelho. Segundo,
porque Deus nos livra. De que mais Deus nos livra? Ele nos livra também do poder do pecado. Uma vez que não conhecemos o Evangelho, somos cativos ao pecado, fazemos tudo que ao nosso bel prazer, o que a nossa carne inclina. Jesus disse assim: o Evangelho traz vitória sobre o pecado. Quando nós não conhecemos o Evangelho, nós se tornamos escravos. Por isso que vemos essas pessoas aí bebendo, se cada dia mais prostituindo desenfreadamente, por causa que não conhece o Evangelho de Cristo. E a graça de Deus nos alcançou, a ponto de Jesus falar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós não conhecemos, nós somos escravos. Então nós precisamos do Evangelho, a igreja precisa pregar o Evangelho para as pessoas saberem e conhecer, para elas deixar a escravidão, para elas virem a essas boas notícias que só a igreja do Deus vivo tem. Então em Romanos 6,12 também diz: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, que está sendo escravo do pecado, que não está tendo forças para lutar contra o pecado, que está caindo em pecados pequenos, o Evangelho há poder para te dar vitória em meio a isso. O Evangelho de Cristo promete vitória sobre a carne, sobre os desejos carnais. E a palavra de Deus também diz, no versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Entenda que a graça de Deus nos alcançou. Agora nós não estamos ali na lei servindo ali as leis cerimoniais. Nós estamos agora debaixo da graça de Cristo, debaixo do Evangelho. E Deus prometeu poder sobre a carne. O poder do Evangelho dá-nos poder para vencer. Quando nós convertemos ao Senhor, Deus coloca em nós o fruto do Espírito Santo. E dentro desse fruto do Espírito Santo vem uma qualidade que é chamada domínio próprio, que Ele nos dá poder, capacidade de dominar os nossos desejos, as nossas inclinações para o pecado. Ele nos dá poder para olhar para uma coisa e tirar os olhos. Falamos hoje aqui que quando nós vemos o pecado e quando nós ficamos pensando, vou ou não vou, o ato de pecar em si não se torna pecado quando você faz, e sim quando você decide na sua mente, vou fazer. Mas o Evangelho veio para isso, ele veio desfazer as obras de Satanás, ele veio te dar poder sobre os demônios, poder sobre a carne, poder sobre esse mundo pecaminoso e caído. O Evangelho de Cristo veio fazer isso. No versículo 22 de Romanos 6 diz também: agora, Paulo aqui vai falar assim: agora que estamos em Cristo, agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo, que não anda segundo o pecado, mas segundo a graça. Ele vai dizer assim: agora porém, libertado do pecado, transformado em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O Evangelho vai trazer vida eterna para aqueles que estão sofrendo, para os doentes, para os pecadores, para você e para mim. Então isso é uma notícia boa, é uma notícia para você se alegrar, porque Cristo manifestou o Evangelho, a graça de Deus te alcançou. Bilhões estão aí sem conhecer o poder do Evangelho, mas você foi escolhido por Deus, por isso dai glória a Deus, porque o Evangelho te salvou. Deus. O Evangelho também nos livra da ira futura. O Evangelho nos livra da ira futura. Para você entender o que é a ira futura ou ira vindoura, é o que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. João tem uma visão do juízo final, onde o próprio Jesus vai lançar pessoas ao inferno, porque foram duras, rebeldes ao seu Evangelho. Ele vai falar que viu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu,
e não se achou lugar para eles. Também os mortos e os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu mal os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no fogo do inferno. Jesus nos veio tirar do inferno. Ele veio resgatar a sua igreja. Nós já estávamos indo para o inferno. Ele, com a sua mão santa e poderosa, faz o resgate através de Jesus Cristo. João aqui vai falar que ele viu um grande trono branco. Nesse trono branco só vai conter os ímpios. Só os ímpios, desde Adão, desde a morte de Caim até o presente, até a volta de Jesus, vai estar presente nesse julgamento. Mas enquanto os ímpios vai estar nesse julgamento, nesse trono branco, a igreja de Deus vai estar no céu, recebendo galardões no tribunal de Cristo, sendo recompensado pela luta, pelo labor, pela fadiga, por causa do Evangelho. Então ele viu um grande trono, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiu a terra pecaminosa vai fugir diante da presença santa de Deus. O pecador vai estar nu, vai estar pelado ali diante de Deus para ser julgado e condenado. E ele fala que viu os mortos, ele viu todas as pessoas que morreram sem Cristo, ele vê todos aqueles que rejeitaram o Evangelho, ele vê aqui todas as pessoas que disseram não para Deus, ele vê aqui todas as pessoas que preferiu a bebida, ele vê aqui todas as pessoas que preferiu o sexo ilícito, ele vê aqui todas aquelas pessoas que não se compadeceu do Evangelho de Cristo. Então ele fala que viu os mortos, os grandes e pequenos. Ele fala aqui que também abriu-se livros e outros livros. Um é o livro da vida, a qual você está escrito lá, a qual a igreja está escrito lá. Mas o outro livro é o livro que está o memorial de Cristo, escrevendo toda a sua obra pecaminosa aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus nos veio livrar dessa ira. Jesus, quando for voltar, ele vai voltar feliz para aqueles que estão no Evangelho, mas aqueles que estão rejeitando o Evangelho, ele vai vir com os olhos cheios de fogo, com cólera, com raiva, para julgar a terra. E ele vem livrar a igreja, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, dessa ira. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 1:10. E para guardar do céu o seu Filho, e que ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Você vê que o mundo está mal, vai piorar ainda. A solução para o mundo não está nas leis, não está na reforma previdencial. Não, a solução para o mundo está no Evangelho de Cristo. Bíblias serão tomadas, mas aquele que memoriza a palavra de Deus vai estar ciente que a palavra de Deus vai estar sendo cumprida e vai ver que Jesus está às portas e vai se purificar mais. Mas aquele que é ímpio vai se sujar cada dia mais, porque rejeita, e por rejeitar o Evangelho, Deus entrega às pessoas o seu bel prazer e eles vão pecar. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou. Presta atenção, meu irmão, você não foi destinado para a ira. Porque Deus não nos destinou para a ira, para a condenação, para o inferno, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi escolhido. Quando Deus, antes a fundação do mundo, Ele já tinha te visto aqui nesta noite. Ele já tinha visto você que está aí, levantando as suas mãos e adorando a Deus, recebendo o seu Filho. Mas para isso Ele quer que você permaneça, quer que você produza o fruto para a santificação. Então a ira de Deus está sobre este mundo. Deus vai derramar as suas iras, Ele vai derramar as trombetas sobre este mundo pecaminoso. Mas o povo de Deus, ele não
não vai permitir que nada aconteça porque está debaixo das suas asas. O que mais o Evangelho veio fazer? O Evangelho veio trazer a verdadeira paz. Ele veio trazer a verdadeira paz, dar a verdadeira paz para aqueles que aceitam a Jesus. O mundo precisa de paz. Jesus é a paz. O mundo precisa de Jesus. Jesus é a solução. O irmão Reinaldo leu aqui: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Talvez o mundo, a paz que o mundo precisa, a paz que o mundo aí oferece, que os bares, que o mundo mentiroso oferece, é uma paz falsa, mentirosa, é uma paz passageira que acaba, é uma paz falsa, somente na hora, é mentirosa, é uma paz de perdição. Mas Cristo veio trazer a verdadeira paz. Lá em Isaías 48, 22 diz: para os ímpios não há paz. O ímpio está vivendo sem paz. Eles pensam que estão felizes, pensam que a bebida traz a paz, a felicidade, mas na realidade eles estão sem paz. Eles estão precisando de Cristo, eles estão precisando do Evangelho. E a igreja de Deus tem um antídoto, tem um remédio para o mundo: Jesus Cristo. Então é hora da igreja avançar, pregar para o mundo, dizer que a salvação só está em Cristo, dizer que Jesus vai voltar e que Ele vai vir buscar um povo, mas para subir precisa estar limpo, remido no sangue de Jesus. Glória a Deus. Jesus veio trazer a verdadeira paz. Talvez você está aqui e não sabe, não teve um encontro com essa verdadeira paz. Mas, irmão, o que é a paz? A paz verdadeira, irmão, é quando você aceita Jesus e a ansiedade, aquela ansiedade pesada sai, porque você encontrou a pérola de grande valor. Você agora está satisfeito, você agora está preenchido porque encontrou a Jesus. Essa é a verdadeira paz. Não precisa outra coisa, não precisa do que o mundo oferece. Você agora tem tudo. O Evangelho de Cristo é suficiente. Então Jesus traz a verdadeira paz. E quando nós completamos, é quando nós encontramos Jesus. Quando eu encontro Cristo, Ele é a pérola. Paz é a satisfação. É você se completar, é você preencher, é você não precisar mais de boas notícias. Você já tem a notícia suficiente. Cristo é a notícia suficiente. A paz é você estar completo, preenchido, é fartar, é estar em segurança, sem medo. Não precisa estar ansioso, com medo de dormir. Aquele que está olhando para você ali te vela. Você deita em paz, você acorda em paz, porque Cristo é a sua segurança. Aleluia. Paz é tranquilidade de espírito. Talvez tem muitos crentes com ansiedade, perturbados de espírito. Talvez, meu irmão, você precise encontrar a verdadeira paz. E essa verdadeira paz não está no carro, não está na bebida, não está no sexo, não está no dinheiro, não está na BMW, não está no carro, não está na Togo, não está em nada que esse mundo oferece. A verdadeira paz está no céu. É Jesus de Nazaré. Glória a Deus. A verdadeira paz é essa: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. O mundo tem uma paz falsa, mentirosa. O mundo quer te tirar a atenção de Cristo. O mundo quer satisfazer os seus desejos para depois te envergonhar, para depois te condenar, para depois te lançar no inferno. Mas Cristo vem para te dar vida com abundância. Glória seja dada a Deus. Você tem paz? Você tem essa verdadeira paz? Ou você é uma pessoa atribulada? Ter dinheiro não é ter paz. Michael Jackson tinha dinheiro. Michael Jackson não era bem realizado. Charles Brown Jr., chorão, tinha dinheiro. Mas ali ele foi ali pegado na overdose, morreu insatisfeito, morreu achando que estava feliz.
mas foi condenado porque morreu sem Cristo. Cazuza morreu infeliz, buscou felicidade no mundo, achando que o mundo tinha algo que preenchia. Foi como o filho pródigo, foi buscar lá no mundo, lá fora. Talvez, meu irmão, eu não sei da sua vida, do seu contexto, mas talvez você está pensando que a igreja não tem nada que te oferece. Talvez você está pensando que isso aqui é enfadonho, é cansativo, mas a verdadeira paz reina na igreja de Deus. A verdadeira paz é ter o seu nome escrito lá no céu, não aqui no membro da igreja, é lá no rolo dos livros do céu. Verdade, Deus. Então o mundo, a humanidade busca a paz no mundo, busca ali ser satisfeito, bem realizado, busca ali ser preenchido, busca boas notícias no mundo, busca no governo humano, busca ali no presidente, busca no prefeito, busca nos vereadores, mas a paz está em Cristo Jesus. Paz é isso, a ansiedade sai. Você dorme bem porque tem um te guardando. É quando eu me completo, quando eu encontro a pérola, é quando eu estou satisfeito, é quando eu estou tranquilo. Meu irmão, você não vai encontrar paz lá fora. Fique dentro da igreja, que a verdadeira paz está no Evangelho de Cristo. A paz não está aí fora, não está, como eu disse, não está no carro, não está nas coisas exterior. A paz vem lá do céu, diretamente do trono do céu ao seu coração. E assim você pode dormir tranquilo, porque Cristo vela por você. Você tem paz? Ou você está com medo do futuro? Medo dos filhos? Entrega nas mãos de Deus. Deus não perdeu o controle do mundo. Você acha que Deus, o infinito em misericórdia, o infinito onipotente, vai deixar você andar sem rumo? Ele prometeu que não deixaria o povo de Deus vagando pelo mundo sem pastores. Ele prometeu que a igreja de Deus ia andar por caminho estreito, mas ia ser conduzido pelo Espírito Santo até a Canaã celestial, até herdar a vida eterna, até o arrebatamento de Cristo. Eis que estou convosco até a consumação do século. Essa é a boa notícia. Você não precisa de carro, de casa, você precisa do Evangelho de Cristo. Nós precisamos falar para as pessoas que a salvação de Sião, que o Salvador está no céu, que o Salvador vai vir buscar um povo, e esse povo precisa estar pronto para o arrebatamento. Assim como o plantador planta a semente, vem chuva sobre a terra, ele espera o fruto dar. Assim temos que ser nós, esperar a volta de Jesus com paciência, não se entregar à bebedice, não se entregar à jogatina, e esperar o meu Redentor vai vir. Eu sei porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz. A paz está em Cristo. Não procura a paz em outras coisas. O Evangelho veio nos dar paz. O ímpio não tem paz. O mundo não tem paz. Tem uma paz na verdade, mas é uma paz mentirosa, falsa. Talvez você, jovem que está aqui, vê outros jovens alegres, se bebendo, se prostituindo, e quer experimentar um pouco do mundo lá fora. Eu te digo, fica quietinho no seu canto, porque o Evangelho da paz está aqui. Não dê o seu corpo para o diabo, dê o seu corpo em santificação somente para Jesus, porque Ele é dono de tudo. Ele vai te buscar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem paz? Você vive a paz? Você promove a paz? Você está com a paz? Que coisa bonita, a paz do Senhor, meu irmão. Tem muitas pessoas que sentem vergonha de dar a paz do Senhor. A paz é de Cristo, Ele é o dono da paz. Eu deixo-vos a minha paz. A paz é de Jesus, a verdadeira paz. Você tem paz? Não estou perguntando se você tem dinheiro, esposa, filhos, bom estudo, se você tem condições boas financeiras, mas você tem paz. O dinheiro não compra a verdadeira felicidade. Nós já vimos aqui o caso de Cazuza, Chorão, o caso de Michael Jackson. Tinha dinheiro, mas não tinha paz. A paz passava longe. Procurava paz no mundo,
mas a verdadeira paz está em Cristo. Então o que o mundo precisa é da paz verdadeira. A ONU não tem, o governo humano não tem, a igreja do Deus vivo, você que está sentado aí, tem a paz verdadeira e pode dar para o mundo. Não negocie a sua paz. Perca tudo, mas não perca a sua paz com Deus. Tenha paz com Deus, meu irmão. Glória seja dada a Deus. Então a verdadeira paz é ter o nome escrito lá no livro da vida. A verdadeira paz é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A verdadeira paz. O Evangelho foi manifestado a você. Não há motivo para ficar triste. As doenças vêm, mas Jesus, se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele quiser restaurar, Ele vai restaurar. Mas saiba que se Ele não restaurar aqui nessa vida, lá no céu você vai ter um corpo glorificado. Lá no céu você vai ter um corpo perfeito, semelhante ao de Cristo. Creia nessas promessas. A igreja está precisando de crer nas promessas de Jesus. Por isso que muitos estão abatidos, pensando que não há mais solução, não há mais jeito, mas tem jeito sim, porque Jesus, Ele vai redimir o seu povo, Ele vai buscar o seu povo. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é o que? É um Deus perfeito, santo, misericordioso. Vê os pecadores aqui na terra sem solução, e Ele vai dar uma boa notícia. Pecador, a chance para você. Pecador, me dá a mão. Pecador, venha de graça. Aí o pecador responde, mas não tem que pagar. Deus responde, não, meu filho já pagou, entra para o barco, é de graça, foi misericórdia, eu não vou te dar o inferno, agora eu tenho um céu preparado para você. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho de Cristo. Paulo diz que se eu mesmo ou um anjo de luz vos anuncio outro Evangelho, considere anátema, amaldiçoado. O verdadeiro Evangelho é a palavra de Deus. Está querendo modificar a Bíblia? Meu irmão, memorize a Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia, porque dias difíceis virão, leis serão aí exibidas para tirar o livro de Deus. Mas aquele que é santo tem a palavra de Deus no seu coração. É como o rei Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Estude-a, memorize. Creia, não reda o pé. Quando Satanás sai, Deus te repreenda, Satanás. Fala, porque dias difíceis virão. O Evangelho é esse. Creia no Evangelho. O Evangelho é isso. Não é difícil, é simples. Jesus é simples, irmão. Jesus veio para quem? Pecadores. Veio para pessoas analfabetas. Veio para leprosos. Veio para nós, pecadores. Ele não escolhe aqueles que são só ricos. Ele salva os ricos, salva o pobre, salva o perdido, salva o doente. Jesus é a solução para o mundo. O mundo procura a paz, a falsa paz. O mundo está de pernas para o ar. As coisas vão dificultar, mas a igreja de Deus sabe que isso é cumprimento bíblico, que Jesus está às portas e vai salvar o seu povo. E ali, quando Ele salvar o seu povo, vai morar no céu, lugar de perfeição. Glória a Deus. Queria convidar a Diane aqui, Rude Cruz, se erigiu, Diane e Dinéia. O Evangelho, cante o Evangelho com emoção. Presta atenção. Jesus manifestou o Evangelho. Porque o povo está aí perdido, bebendo, se prostituindo, porque estão com tampão nos ouvidos, estão com as vistas ali embaçadas, não vê. Mas Jesus se manifestou para você que está aqui. Ele abriu os seus olhos, abriu a sua mente, abriu os seus ouvidos e manifestou a graça dele, o Evangelho de Cristo. Cante esse hino com muita ousadia, crendo que o Evangelho de Cristo é suficiente, que você não precisa de outra coisa, que você só precisa da graça de Deus. Creia nisso. É só isso que nós precisamos. Rude Cruz se erigiu. Se você ama o Evangelho, se você de fato teve um encontro com o Evangelho, se você de verdade está feliz, você vai cantar: sim, eu amo o Evangelho da cruz, até morrer
Fala com o Senhor, até morrer, Senhor, eu vou proclamar. Até a sua volta eu vou estar com um laço, com aliança diante do Senhor. Cante com ousadia e autoridade, com intrepidez. Mas contempla esta
Aleluia. O clima está tão agradável aqui, né? Como falou muito do Evangelho, da paz. No livro do profeta Isaías, no capítulo 57 e no versículo 21, diz o meu Deus: o ímpio não tem paz. O ímpio é como um mar bravo que não pode se aquietar. Quem é amigo de Deus, irmão? Tiago capítulo 4 e o versículo 4, a parte B. Aquele que é amigo do mundo constitui inimigo de Deus. E ele disse aos seus discípulos: vós sereis os meus amigos se fizer o que eu vos mandou. Então faça o que Jesus mandar. Amém? Que Deus abençoe, irmão Hélio. Nos trouxe a mensagem da palavra de Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos visitando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Amanhã nós temos oração com toda a igreja. Na terça-feira, pastor, abre a nossa mente, haverá na casa para compreender o poder que tem na tua palavra.